Olá pessoal, eu sou a professora Eglevandra da Universidade do Estado do Amazonas e dando continuidade à série Afroalfabetização, nós vamos indicar hoje o livro de Rogério Ataíde que se chama Exu e o Mentiroso. Rogério Ataíde é formado em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi professor de Teoria e de Metodologias e Epistemologia da História, é professor do ensino médio, foi professor também de cursos de pós-graduação voltado para História e Cultura da África, enfim. O Rogério Ataíde, ao longo da sua trajetória como escritor, ele vem se dedicando muito aos mitos e às mitologias iorubá. E nesse livro ele vai falar de um orixá que é o Exu. Orixá, ele explica aqui no livro, são forças encantadas na natureza. E que forças são essas? Ele vai explicar que o vento, o mar, o ar, o fogo, a prata, o ferro, são forças da natureza. E que, historicamente, daí a importância de a gente trazer esse livro para o processo de afroalfabetização, para desconstruir uma série de mentiras sobre a religião dos orixás, né, que interpretam os orixás como seres demoníacos, né, seres do mal. Isso é uma grande invenção e esse livro, de maneira muito poética, o Rogério Ataíde explica quem são os orixás e se dedica ao Exu. O Exu é um orixá que está em todas as coisas, porque ele significa movimento. Exu é a vida que as coisas têm, é a força que põe todo mundo para funcionar. Exu vive na velocidade da luz e do caramujo, na formiga trabalhadeira, na preguiça do leão. Exu é a criança, o velho, o asteroide, o rabo do cometa, o raio do sol e até a sombra da noite. Olha que coisa linda. Então, nesse daqui, livro que tinha uma ilustração maravilhosa, ele vai contando para a gente um pouco da cultura iorubá. Lá, e aí ele inicia assim, há muito tempo, bem longe, na África, os homens começaram a contar histórias de orixás. Essas histórias são chamadas Itã e Fá, e nelas os orixás aparecem como pessoas comuns. Essa foi a maneira que os sábios daquela época encontrou para ajudar as pessoas que precisassem de socorro para os seus problemas. Essas pessoas que eles chamam, esses sábios, digamos assim, são os babalaôs. Então, essas histórias dos orixás, ela vai ensinar todo mundo a viver melhor por meio dos exemplos dos orixás. No sentido de nos ajudar a fazer escolhas certas, de respeitar os outros, os bichos, a natureza. Ensino sobre o valor da amizade, da família e do trabalho, da inteligência, do equilíbrio e da sabedoria. Exu, então, é o movimento de todas as coisas, mas ele é também um personagem brincalhão de histórias, né? Então, Exu, às vezes, comilão, ele tem tanta fome que acaba com toda a comida que existe. Às vezes, Exu leva e traz notícias de um orixá para o outro, enfim. E, especificamente, neste livro aqui, ele vai contar a história do Amozu. Amozu morava num reino chamado Ondo e ele era dado a contar mentiras. Por conta disso, o próprio reino ficou com a fama de o lugar da mentira. Um belo dia, o rei Abatialapá, muito aborrecido com as mentiras do Amozu, chamou ele para uma conversa e disse que ele tinha que parar de mentir tanto, que todo mundo já considera a terra dele como a terra da mentira, que isso não era legal, enfim. E nessa conversa, o Amozu se comprometeu em não mentir, mas quando vai saindo lá, ele acaba mentindo.
Na hora que ele se compromete com o rei de que ele não iria mais mentir, ele pega e diz bem assim: agora o senhor vai me dar licença que eu tenho que ir lá em casa cuidar de uns inhames cozidos que eu estou plantando no fundo do quintal. Para quê? O rei Abate-Alapá ficou furioso e decidiu, então, impor uma sentença para o Amuzu. Ele disse que ele teria que levar esses inhames cozidos até o reino e para plantar. Se esses inhames em 7 dias não florescesse, não nascesse, Amuzu iria morrer. E aí ele entrou em uma enrascada. E quem vai salvar é o Exu. Claro que eu não vou contar toda essa história, obviamente, mas essa aqui é uma possibilidade de a escola trabalhar os processos de alfabetização, é também uma possibilidade de nós nos encontrarmos com as culturas afro-brasileiras, com as culturas africanas também, e de reconhecer nelas importâncias, heranças para nós, para os nossos mundos, para as nossas comidas, para as nossas formas de expressões e tudo mais. Então, a gente recomenda esse livro de Rogério Ataíde porque ele, além de trazer as concepções do mundo, da vida, da natureza, dos homens, né, a partir da filosofia, a gente pode chamar assim, dos orixás, ele também nos ensina a um viver mais justo, a um viver mais igualitário e um viver onde a diferença pode somar e não excluir. Por isso, a gente recomenda esse livro para todas as escolas, para que os professores, as professoras, não só da educação infantil, mas dos anos iniciais e finais, como também do ensino médio, possam trabalhar processos de alfabetização no sentido de que nós possamos viver numa sociedade de fato antirracista e promover uma educação antirracista na escola é promover a igualdade étnico-racial em todo o país. É isso, pessoal. Espero que vocês aproveitem a literatura e até mais.